Trabalhando com o Meet App Inventor, na primeira questão, o objetivo é criar um programa Android capaz de tirar uma foto para o usuário acessando sua câmera do celular. Para isso, utilizei os componentes Botão 1, Imagem 1 e Câmera 1. Na parte da tela, criei um design para indicar aonde a foto tirada irá aparecer, além de um botão que chama a câmera do seu celular para tirar a foto. Na parte dos blocos, criei uma situação em que quando o botão 1 é apertado, a câmera 1 é chamada para tirar uma fotografia. Após isso, ordenei que após a câmera 1 ter tirado uma foto, o seu produto, que é uma imagem, se torne a imagem 1 e tome o seu lugar na tela. Assim, após o usuário tirar a foto, tal aparecerá na tela do programa no lugar em que antes existia a imagem 1. Trabalhando com o Meet App Inventor, na segunda questão, o objetivo é criar um programa Android que abra a câmera do celular do usuário. Para isso, foram utilizados dois componentes, o botão e a câmera. Na parte da tela, coloquei um design na parte de cima para indicar ao usuário o que o programa faz ou o que o botão deve fazer, e logo abaixo coloquei um botão com o enunciado Abrir câmera. Na parte de blocos, criei uma situação em que quando o botão 1 for clicado, deve-se chamar o comando da câmera 1 para tirar uma fotografia. Assim, ao fim, após o usuário clicar no botão, o programa acessará a câmera de seu celular para que se possa tirar fotografias ou gravar vídeos. Trabalhando com o Meet App Inventor, na terceira questão, o objetivo é criar um programa Android que fale uma mensagem escrita pelo usuário. Em outras palavras, o que o usuário escrever em forma de texto será falado por uma voz ao apertar o botão Ler Texto. Para criar tal programa, utilizei os componentes Botão, Caixa de Texto e Texto para Falar. Na parte visual, criei um design para indicar o que se deve fazer no programa, que no caso é digitar algo na caixa de texto e após isso, apertar o botão. Na parte de blocos, eu criei a situação de que ao apertar o botão 1, que é ler texto, o enunciado é ler texto, o comando do texto para falar 1 será evocado para falar a mensagem que está presente na caixa de texto 1, que é onde o usuário deveria escrever algo. Assim, ao fim, o texto escrito no espaço indicado será falado por uma voz robótica, como a do Google, por exemplo, após apertar no botão indicado. Trabalhando com o Meet App Inventor, na quarta questão, o objetivo é criar um programa Android que possa mudar para uma nova tela e essa nova screen será um site, mais especificamente o site do IFCE Campus Maracanaú. Para isso, foram utilizados os componentes Botão e Navegador Web. Na parte visual, colocou-se um pequeno design acima da parte da tela em que irá se visualizar o site. Também tem a parte da tela em que será possível a visualização do site, que é logo abaixo da imagem do design, e abaixo da parte de visualização do site web, existe um botão que, após ser apertado, deve acessar a página do IFCE Maracanaú. Na parte de blocos, foi criada uma situação em que, ao apertar o botão 1, o comando navegador web 1 será chamado para ir a uma URL, ou seja, acessá-la. Coloquei a URL em um fragmento com espaço para textos e conectei ao comando de chamada do navegador web para a URL. Assim, ao fim, o usuário deve simplesmente apertar o botão Acessar o site do IFCE Maracanaú, que após tal feito, será aberta uma nova tela dentro da screen atual e vai ser onde poderemos ver e acessar a página do IFCE Maracanaú, a página web. Trabalhando com o Meet App Inventor, na quinta questão, o objetivo é criar um programa Android que após detectar por meio de um sensor de acelerômetro o sacudir, entre aspas, do aparelho celular, abrirá ou acessará a página web do IFCE Maracanaú. Para isso, foram utilizados dois componentes,
o navegador web e o sensor de acelerômetro. Na parte da tela, foi colocado um pequeno design no canto central extremo acima de tudo, e logo abaixo está o espaço do navegador web, que é mais na parte central do programa, da tela. E mais abaixo, ainda, coloquei uma legenda que diz o seguinte: sacudir para acessar o site do IFCE Maracanaú. Na parte de blocos, na programação em blocos, criei uma situação em que, quando o sensor acelerômetro 1 detectar que o aparelho celular está sendo sacudido, ele deve chamar o comando navegador web 1 para ir a uma URL, ou seja, para acessá-la. Foi colocada a URL em um espaço de texto que foi conectado ao comando do navegador web. Assim, no final, após o usuário sacudir o seu celular, quando estiver com o programa aberto, tal será direcionado para a página web do IFCE Campus Maracanaú.